paz do Senhor, os irmãos, amém? Amém. Vai abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Já quero agradecer aos pastores, aos líderes que confiou de nós estarmos aqui. Eu creio que tem um propósito de Deus. Sou pastor presidente do Ministério Apostólico O Novo Tempo na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, conhecido como Grande ABC. Fico feliz de estarmos aqui para levar a palavra do Senhor. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Me sinto honrado de estar ministrando a palavra nessa igreja do Senhor Jesus. Atos capítulo 12, no versículo 10, diz assim: Atos 12, verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao cordão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente e saindo em vereda por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro caindo em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, deixar algo de Deus aqui para a tua vida nessa noite. A palavra do Senhor nos mostra, em Atos capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra nos mostra que Herodes, ele manda prender Tiago. Ele só não manda prender Tiago, mas também ele mata Tiago à espada. A Bíblia nos diz, no próprio texto, que o povo judaico se agradou pela morte de Tiago. E a Bíblia diz que por ele se agradar da morte de Tiago, a Bíblia nos relata que Herodes também dá uma ordem: agora vamos matar Pedro. Vamos também matar Pedro. Por quê? Porque o povo se agradou da morte do Tiago. Duas coisas nós já vamos entender: Tiago e Pedro são duas pessoas que foram perseguidas por Herodes, mas Tiago e Pedro representavam a igreja. O que eu quero dizer? Herodes só estava perseguindo quem era a igreja. Herodes só estava perseguindo quem estava fazendo a obra de Deus. Deixa eu falar diferente. Herodes só estava perseguindo quem estava na posição que Deus queria. Eu quero dizer algo para você: a perseguição, ela faz parte do evangelho. Se você tem sido perseguido, se você tem sido caluniado, se você tem sido caluniado por um, por outro, ou alguém querendo te parar, isso é um sinal que você é igreja. Isso é sinal que você já tem gente que entendeu aí. Isso é um sinal que você está fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que Herodes, ele persegue quem estava embaixo da vontade de Deus. Então essa perseguição na minha vida, na tua vida, no teu ministério, na tua
na festa da Páscoa. Entenda isso. Enquanto Pedro estava preso, Herodes estava na festa. Herodes estava comemorando. Herodes estava festejando. Entenda isso. Enquanto Pedro estava no cárcere, Herodes, ele estava comemorando. Entenda isso. Em Salmo de número 13, a Bíblia diz, Salmo de número 13, que Davi ele faz uma oração. E ele fala: Senhor, até quando Deus adversário vai prevalecer contra a minha vida? Em outra tradução ele diz: até quando o adversário vão dizer ha, ha, ha da minha vida? Na Bíblia atualizada de hoje ele diz: até quando o meu adversário vai dar gargalhada na minha cara ou no meu rosto? Só que Herodes, entenda isso, e quando Herodes estava comemorando, Deus estava trabalhando. Sabe o que eu quero dizer? Enquanto o inimigo está olhando e dando risada da tua cara, achando que já está tudo perdido, o meu Deus e o teu Deus está trabalhando em nossa vida. Herodes, Herodes, ele deu uma palavra. Qual foi a palavra de Herodes? Entenda essa observação nesse texto. A Bíblia diz que Herodes deu uma palavra: amanhã nós vamos matar Pedro. A palavra de Herodes era de morte, mas a palavra que Jesus liberou sobre Pedro era uma palavra de vida. Porque Herodes diz: amanhã nós mataremos Pedro. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele faz uma promessa para Pedro, ele diz: Pedro, tu és Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre a tua vida eu edificarei a minha igreja. O que eu quero perguntar para você? Qual é a palavra que está pesando sobre a tua vida? A palavra de Herodes ou a palavra de Jesus? Deixa eu falar de outra forma. Qual é a palavra que você está acreditando? A palavra do adversário dizendo que tu vai morrer, que não vai dar certo, ou a palavra de Jesus dizendo: eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho uma promessa na tua vida, eu tenho uma promessa na tua vida? Qual é a palavra que pesa? Só você que acredita. Deixa a tua mão levantada para a glória a Deus. Sabe qual é a palavra que vai prevalecer na tua vida? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O adversário, a palavra dele não prevalece na vida da igreja. É muito forte isso aqui. Herodes diz: eu vou matar Pedro amanhã. A espada. Jesus diz: Pedro, você é o pastor da minha igreja. Sobre a tua vida vai abrir a minha igreja. Qual é a palavra que está pesando sobre a tua vida? A palavra do adversário ou a palavra de Deus que está sendo liberada no altar? Eu quero dizer mais uma vez essa noite: a última palavra que vale é a de Deus na minha e na tua vida. A palavra do adversário está caindo por terra. Aonde ele falou que você não ia chegar, o Senhor diz: você vai chegar. Onde ele falou que não vai abrir, o Senhor diz que vai abrir. Aonde ele disse que não vai ter salvação, Deus está dizendo: terá salvação. É a palavra de Deus que prevalece na igreja. E a Bíblia nos diz que Pedro estava na prisão, Herodes fazendo festa, comemorando a festa dos pães asmos, e a Bíblia nos relata que a igreja está orando. Entenda essas três ações. Enquanto Herodes comemora, Pedro está preso e a igreja está orando. A Bíblia nos diz que a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. Qual era a oração de Pedro? A oração de Pedro, Pedro nos
continua orando. Pastor, mas o milagre não aconteceu. Continua orando. Continua orando. Continua, deixa eu falar de novo. Continua orando. Continua buscando. Continua adorando. Ai, caramba, lá fora que era daqui a suca. Verso 6, eu quero que você acompanhe para você entender. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Olha lá, Pedro dormia. A Bíblia diz que ele prende Pedro e guarda na prisão. À noite, entenda isso. Ele prende Pedro, guarda na prisão e diz que no outro dia vai matar. Mas na mesma noite, a Bíblia diz que no mesmo dia, ele é preso num dia, à noite ele é guardado e no outro dia ele é solto. Você vai entender isso agora. Deus está dando uma palavra profética aqui. O que ele vai fazer vai ser muito rápido sobre a tua vida. Deixa eu repetir isso. Eu costumo dizer essa frase. Está vindo de repente de Deus por aí. Vou pedir licença para você. Fala para alguém que está ao seu lado. Está vindo de repente de Deus por aí na tua vida. Fala para ele, vai ser muito rápido o que Deus vai fazer. Ei, vai ser muito rápido. Deixa eu explicar para quem não entendeu. É muito rápido. Os planos do teu adversário já estão sendo quebrados nesta noite. Os planos do adversário já estão sendo quebrados. Essa prisão, essa luta não é para tua morte, não é para tua morte. O que tu está passando não é para tua derrota. O que tu está passando é para glória, é para glória, é para glória, é para glória, é para glória de Deus.
tua vida, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que fez Pedro descansar? É a confiança que ele tinha na promessa. E sabe o que ele faz mais ele descansar e até dormir? É porque ele sabia que estava na posição que Deus queria. E tem gente que diz: quem tem promessa não morre. É mentira. Não morre quem está na posição. Você entendeu isso? Ah, ele tem promessa. Não, meu irmão. O que Deus mandar, o que Ele quer que você faz, se você não faz, Ele vai enviar outro para fazer. A palavra do Senhor, você vai ver na Bíblia que quando, vamos pegar um exemplo mais fácil para nós entender, quando Saul sai da posição, sabe o que Deus faz? Para Saul, eu já estou colocando outro para fazer o que você não faz. Então, quando Deus tem uma promessa na minha vida, não adianta eu empinar o nariz e dizer: se eu não fazer, ninguém faz. Mentira! Ele vai levantar um para fazer muito melhor do que eu. Ele vai levantar um para fazer muito melhor do que você. A Bíblia diz que Pedro, ele dorme. Ele dorme porque ele confiava. Ah, eu vou dizer para você: descansa, meu irmão. Descansa, meu irmão. Descansa, igreja. Descansa, meu irmão. Descansa que tem promessa de Deus em tua vida. Descansa que tu está na posição do milagre. Deixa eu repetir. Tu está na posição do milagre. Tu está entendendo? Pedro não estava na posição para morrer. Pedro estava na posição para receber o milagre. Sabe o que eu quero dizer? No meio desta prova eu venho dizer para você que tu está na posição de viver o milagre. Meu Deus! A Bíblia diz que ele dorme. Porque eu acredito, pastores, que a Bíblia não fala que os anjos, que os soldados deu alguma hora. A Bíblia só diz que ele era guardado por 16 soldados, e 2 ficavam à direita e 1 à esquerda. Mas eu acredito, entenda isso, essa observação que eu vou trazer para você. Eu acredito que aqueles soldados em algum momento diz: não é para cantar e não é para orar. E ele quieto, veio o sono. Confiante, veio o sono. Porque Deus, Ele contempla o meu e o teu coração sem nós falarmos nada. Entenda essa aplicação que eu vou trazer para a tua vida agora. Porque os soldados talvez dissem: não é para orar e não é nem para cantar. Porque uma das coisas que o inimigo quer, ele não quer tirar o meu carro, ele não quer tirar minha casa, ele não quer tirar dinheiro de conta. Uma das coisas que o inimigo quer tirar do crente é que ele não dê glória, é que ele não dê aleluia, é que ele pare de cantar. Você não entendeu aí? O inimigo não quer tirar o teu sossego para tirar os teus bens. Ele quer te calar, ele quer te parar, ele quer que você murmura. Mas eu tenho uma boa notícia para quem é do glória a Deus e do aleluia aqui: ele não vai conseguir calar a igreja do Senhor. Tem alguém do glória a Deus aí? Tem alguém do aleluia aí? Tem alguém do aleluia aí? Não vou repetir. Tem alguém do glória a Deus? Sabe por que essa prova? Essa prova é que o inimigo não suporta ver a tua adoração. Essa prova é que o inimigo não suporta ver você no meio do culto, mesmo numa prisão, mesmo numa prova, dando glória a Deus. Então sabe por que ele está tentando te calar? É para você não adorar e me glorificar. Mas a igreja de Deus, ele não pode parar. A igreja do aleluia, do glória a Deus, ele não pode parar. Aleluia. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: aguarda aqui. A Bíblia diz que o anjo vem, resplandece uma luz. Aquela
chegarem os soldados. Vou repetir isso aqui. Parece ser tão simples. Veio uma luz na prisão. Não. Essa luz na prisão representa Deus cegando o adversário que guardava Pedro. Essa luz na prisão representa que os adversários estavam cegos. Vou repetir de outra forma. Aquela luz na prisão representava que o inimigo não ia impedir o agir de Deus ali dentro. Não conseguiria impedir. A Bíblia diz que Pedro dormindo, olha aqui, acabei de ler o verso 7, que o anjo desperta Pedro, porque ele estava dormindo. A Bíblia diz, eu não quero entrar no detalhe nem da sandália nem da capa, mas a Bíblia diz que o anjo diz, põe a sandália, põe a capa, mas na minha tradução diz, depressa, rápido. Entenda isso, o anjo está dizendo, Pedro, acorda, depressa, põe a sandália, depressa, põe a capa. Entenda isso. Deus está declarando, Pedro, eu tenho pressa em tirar você dessa prova. Eu tenho pressa em tirar você dessa prisão. Eu tenho pressa em tirar você que arramando que assado. Você está entendendo, igreja, que Deus está dizendo aqui? Lembra que no início eu falei de um de repente? E Deus dizendo através do anjo, chacoalhando ele, e dizendo, acorda. Sabe o que eu estava querendo dizer? Acorda, porque é hora de você viver milagre. Acorda, que é hora de viver milagre. Acorda, que é hora de viver as maravilhas. Acorda, que é hora de você sair dessa prova. Pedro, acorda, o milagre chegou. Tu entendeu ainda? Pedro, eu estou arrepiado aqui, meu irmão. Eu estou arrepiado aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, desperta, acorda, o milagre chegou, a vitória chegou, a bênção chegou. Que a sorte acorda. E a Bíblia tem um detalhe de dizer, depressa, rápido. Deixa eu pegar essa palavra mais fácil, porque ela diz que o anjo diz depressa. Na atualizada ele diz rápido. Sabe o que ele está querendo dizer, o anjo? Pedro, o que Deus vai fazer aqui dentro dessa prisão é coisa rápida. Pedro, a prova que tu está passando, ela já acabou. Eu sei, está entendendo isso? Rápido! Deus tem pressa. Pedro, é coisa rápida. Sabe o que o anjo está dizendo? Entenda isso, tome a sua atenção. Pedro, se posiciona, que o milagre ele chega hoje na tua vida. Se posiciona rápido. Hoje está querendo dizer, você não vai viver milagre saindo de qualquer jeito. Tem que pôr sandália, tem que pôr a capa. Não vai ficar nada teu aqui dentro da prisão. Meu Deus. Pedro, o milagre não vai ser de qualquer jeito. Então se posicione rápido. Tu está entendendo isso aqui? Se posicione para viver milagre. Sem posicionamento não vai ter milagre. O anjo desperta e tem detalhes. Esses detalhes é que geram milagre. O anjo chegou e falou, não. O anjo chegou, mas ele vai ter um papo com ele dizendo, primeiro,
pregando besteira aqui. Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim fez e disse-lhe mais: põe a sua capa e me segue. Verso 9. Então saindo seguiu. Entenda isso. Saindo seguia, e não sabendo o que era real. Repete comigo: e não sabendo. Mais uma vez: e não sabendo o que era real. Por que eu mandei você repetir? Porque é um detalhe muito forte aqui, pastores. Pedro estava no meio de um milagre. Tome a sua atenção. Pedro estava no meio de um milagre. Pedro estava vivendo um milagre. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe por que você não está entendendo nada? Sabe por que você está tentando entender o que está acontecendo, mas você não está entendendo nada? Pedro não estava entendendo, ele achou que era um sonho, ele achou que não era real o que ele estava vivendo. Mas a Bíblia diz que mesmo ele sem entender, ele estava vivendo um milagre. Agora eu estou dizendo e trazer essa observação para você entender essa palavra de Deus. Você não está entendendo nada que está acontecendo na tua vida, mas você está no meio de um milagre. Você está no meio de um milagre. Deixa eu repetir: a ordem já foi dada. Você já está no meio de um milagre. Deixa eu repetir: sabe por que você não está entendendo? Sabe por que você não está compreendendo mais o que está acontecendo na tua vida? Porque nesse meio tempo de não entender, tem milagre de Deus. Entenda. Pedro acorda, põe a sandália, põe a capa, e ele estava achando que era um sonho. Mas não era um sonho, era realidade. Entenda isso, isso é muito profundo. Por ele ter pegado no sono, ele acorda meio sonolento. E ele acordando meio sonolento, mesmo sem ele entender. Olha isso aqui é muito profundo. Mesmo sem Pedro entender, Pedro obedece a ordem do anjo. A Bíblia diz que ele não estava entendendo. Ele estava achando que não era real. Então ele não estava em si. Porque o próximo capítulo vai dizer que quando ele sai da prisão, ele volta em si. Então mesmo ele fora de si, mesmo ele com sono, e eu consigo entender esse sono de Pedro. Aí alguém diz: espera aí, o cara acordou, pôs a sandália, pôs a capa, e ele não estava entendendo. Não, a Bíblia diz que ele não estava entendendo. Mas mesmo sem ele entender, ele obedece. O maior problema das igrejas é que tem muita gente que se acha entendido, mesmo ele entendido, ele não sabe obedecer. E Pedro, sem entender, ele obedece. Tem coisa que não é para entender, tem coisa que é para obedecer. Tem coisa que não é para entender. Pedro não questiona em nenhum momento: para que pôr sandália, para que pôr capa? Não é para questionar, é para obedecer. Mas por quê? Não é para perguntar, é para obedecer. Para que não? É para obedecer. Obediência gera milagre. Obediência abre porta. Obediência gera vitória. Obediência, eu estou arrepiado neste altar. Obediência gera milagre. Obediência gera vitória. Você conhece alguém que diz: eu não estou entendendo? Não é para entender, é para obedecer. Não é para querer entender. Ai, eu queria tanto entender, para quê? Não é para entender, é para obedecer. A Bíblia diz que Pedro estava tão convertido, porque todo mundo lê
eu não estou entendendo o que esse anjo quer, mas eu vou obedecer o que ele está falando. Sabe por que muitas pessoas não vivem milagres? E entra ano, sai ano, e aí ele vai chegar em dezembro e dizer: 2017 vai ser tudo diferente. Não. Primeira coisa para 2017 ser diferente. A primeira coisa para o final de 2016 ser diferente. Entenda isso. Para você pensar em 2017, primeiro você tem que pensar no final. Porque tem muita coisa para Deus fazer na tua vida ainda este ano. Tem muita gente que entendeu. Tem muita coisa para tu viver este ano ainda. Então a Bíblia nos diz aqui, para você viver milagres, eu vou projetar 2017. Não, começa a projetar o final de 2016. Sabe como você vai terminar embaixo de milagres? Obedecendo. Vou repetir. Quer terminar o final de ano? Você pode ouvir tanta gente mentir para você. Olha, o seu final de ano vai ser melhor do que o início. Se não tiver obediência, é mentira. Quer terminar o final de ano e começar um ano embaixo de vitórias? Obedece. Vou repetir: com obediência. A obediência vai gerar um milagre. A Bíblia diz que mesmo sem ele entender, ele não obedece. Olha lá no verso de número 9. Então saindo seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio de um anjo. Parecia antes uma visão, mas não era visão, era realidade. Verso 10: depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Entenda isso. O anjo acorda, dá orientações para ele. O anjo faz ele passar a primeira e a segunda sentinela. Mas a Bíblia tem um detalhe de dizer que ele chegou no portão de ferro. Os portões que era impossível passar. O anjo passa com ele. Entende isso? Só você entender vai dar glória. O anjo passa pela primeira. O anjo passa pela segunda. Mas a porta é difícil. Quem abre é o próprio Deus. O que é fácil fica para o anjo. O que é fácil é para você. Mas o difícil deixa para Deus fazer na tua vida. A qual lhe abriu. Entenda isso. Ela se abriu automaticamente. A minha tradução diz que esta porta é difícil
se disse: agora eu sei que verdadeiramente o Senhor enviou o anjo. Agora, depois das portas se abrir, depois que o milagre aconteceu, é fácil. Agora eu sei. Eu quero que você entenda o milagre antes dele acontecer. Eu quero que você glorifique antes dele acontecer. Eu quero que você dê o seu aleluia antes dele acontecer. Eu quero que você prepare o seu culto de ação de graça. E a Bíblia vai dizer: para que culto de ação de graça? Em São Paulo existe cultos de ação de graça. Aqui eu acredito que tem também. Aquele culto que você recebe a vitória e convida os irmãos da igreja para comemorar. Mas lá, muitas vezes as pessoas só fazem depois que acontece. Quer deixar o inferno furioso? Você vai começar a fazer o culto antes de acontecer. Alguém vai dizer: mas qual foi o milagre? Pera aí, meu irmão. O milagre já foi liberado lá em cima. E se já foi liberado lá em cima, vai acontecer aqui embaixo. Já dá uma olhada para os irmãos que você vai chamar para esse culto. Já vai dá uma olhada para quem você vai chamar para esse culto. Já vai olhando para quem vai participar do culto do milagre.
que estavam batendo, dizendo: deixa eu entrar. A menina diz: não. Pedro está na porta, fala: não é ele. Tem gente que está na igreja, está orando, está buscando, mas não acredita que o milagre vai chegar. Mas eu tenho uma boa notícia: ele está lá na porta. Vou repetir: o que tu está orando é Pedro está na porta. Agora, para ele entrar, a porta é impossível de ferro, Deus abriu. Agora, a porta para Pedro entrar é você que tem que abrir. Para viver o milagre é você que tem que deixar o milagre chegar. Você consegue entender isso? A menina volta e diz: mas eu conheço a voz. Porque a Bíblia diz: a ovelha conhece a voz do teu pastor. E quem era o pastor deles? Era Pedro. E ela diz: é ele, eu conheci a voz. E quando ela vai abrir a porta, ele entra, entenda isso. E quando ele entra, aqueles que estavam de joelhos se levantam. E eles se levantando, eles começam a fazer um alvoroço. Eles começam a dar glória, começam a dar aleluia, sabe, pentecostal, pentecostal. Falar em línguas, pular. Aí Pedro faz assim, ó. Ó, Pedro diz: não faça barulho. E eles querendo que Pedro explicasse o que aconteceu. Mas Pedro diz: calma. Você está entendendo isso aqui? Pedro, ele entra aquele alvoroço. E Pedro faz assim, ó. Quando ele entra, ó. Segura aí para você não ficar dando glória a Deus. Preste atenção. Quando Pedro entra, entenda essa observação. Entenda essa revelação de Deus. Quando Pedro entra, a igreja começa a fazer barulho, dando glória, aleluia. Ah, o milagre chegou, Deus respondeu. Pedro, como foi? Pedro disse: levante a tua mão para você receber essa palavra, você que acredita. O teu milagre vai entrar no silêncio. Esse glória a Deus recebeu uma vitória. O teu milagre vai vir no silêncio. O teu milagre entra no silêncio. Tu não está entendendo, mas ele já chegou no silêncio. A tua vitória ela entra no silêncio. Você está entendendo isso, minha igreja? Você está entendendo isso, igreja? Olha, quando o milagre chega, quem era o milagre? Era Pedro. Pedro podia entrar, abraçar o outro, mas quando ele entra, ele faz. Ele só diz assim. Olha para quem está ao seu lado e fala para ele: não fala nada. Fala para ele: não fala nada. Fala para ele: o milagre vai chegar no teu silêncio. Não põe a mão. Não vai tirar satisfação. Não vai atacar ninguém.
entendendo? Como é bom pregar para quem está entendendo o que Deus está falando. Não põe a mão na porta, não faz barulho, que é Ele que faz, Ele que abre, Ele que liberta, Ele que converte, Ele que sara, Ele que cura, Ele que transforma. Eu não estou vendo, não é para ver. Eu não estou entendendo, não é para entender. Ai, Cássio, que dá. É no silêncio. Irmão, fique de pé, o senhor que está aqui na. Fique de pé, o senhor, fique de pé. Fique de pé. Isso, pode ficar de pé. Tenha medo não. Sabe o que eu via? Quando o Senhor Jesus ele chega na casa de Jairo, um alvoroço, uma bagunça, e o Senhor dizia assim: tira todo mundo da casa, só vai entrar Pedro, Tiago e João, Jairo e a mãe. Sabe o que Deus está me dizendo aqui, mandando entregar para o irmão? Ele está acalmando esse alvoroço que o Senhor está passando. No meio desse alvoroço, o milagre não ia acontecer. Deus está tirando algumas pessoas de dentro e dizendo: agora vai viver o milagre de Deus. Agora vai viver o milagre. Sabe o que eu quero dizer para o Senhor? Tu não pode estar entendendo. Vai contar 7 dias nesta terra que chegará uma vitória de Deus grande na tua vida. Se tem alguém que acredita, dá uma glória a Deus misturado com aleluia. Pode dar glória a Deus misturado com aleluia. O Senhor pode sentar recebendo a sua vitória. Eu ia entregar, mas essa irmã está aqui na minha frente. A senhora fica de pé. A senhora quer isso, pode ficar de pé. Eu via como se fosse um exame, algumas canetas, escrito de caneta vermelha. Mas o Senhor dizia: diga a ela que eu estou tocando na planta dos pés ao alto da cabeça. Parece que só estava em um vale de ossos secos, tudo ramando que a saia. Mas o Senhor diz: está vindo uma organização de Deus na tua vida. Não se preocupe que o rebuliço que a senhora está vivendo era para colocar as coisas em ordem. Agora está entendendo? Aquele rebuliço era necessário. Entenda essa frase: necessário para colocar as coisas em ordem. O Senhor disse que Ele vai fazer o necessário, mas a tua vida Ele coloca em ordem hoje, tua casa e a tua família. Se tem alguém com glória com aleluia, pode dar glória misturado com aleluia. Senta e receba a tua vitória, meu irmão. E eu encerro aqui. Parece ser tão simples, né? Que isso? O milagre de Deus chegou na tua vida.